pessoal, boa tarde. Como os senhores já me conhecem, eu sou o Major Albiraci e também o secretário da Aspometron. Lembrando, senhores, que tem a presidência, o vice-presidente, eu sou o terceiro nessa escala aqui na Aspometron. Então, eu não sou o dono da verdade na Aspometron, mas como ninguém é. Mas eu me sinto na obrigação e na responsabilidade de levar aos senhores dessa vez de forma privada que essa matéria vai para o nosso site, não vai para o público externo. Eu sou favorável a isso, a ter esse canal com vocês, só que às vezes a gente coloca e os colegas não conseguem baixar o vídeo por conta, acho que da qualidade do material deles, aí gera uma confusão danada, mas eu não tenho outra solução. Então, eu vou falar com vocês pelo vídeo, eu vou deixar isso postado no nosso site para que vocês tenham acesso. Não vou colocar no Face também, isso vai ficar no nosso site para que vocês possam consultar e indicar aos colegas onde achar essa matéria. Depois eu vou colocar nos grupos que devem divulgar para todos, tá bom assim? Então vamos lá. Pessoal, para que os senhores entendam o que aconteceu com o pessoal de 2014. Eu sei que muitos sabem, mas como a maioria ou uma grande quantidade não sabe de como isso se deu, e às vezes o pessoal vão no site, vão nos grupos e gera muita discussão, eu vou deixar isso no nosso site. É o seguinte, nós passamos em 2002, junho de 2002, quando houve a possibilidade de ir para a União. A regra geral no Brasil, a prescrição é de 5 anos. Tem outras, mas é de 5 anos. Então, 2002, com 5 anos dá 2007. Ocorre que nós fizemos um pedido administrativo, e com esse pedido administrativo, nós ganhamos mais 2 anos. Então, chegou a 2009. Então, por isso, nós só temos processo 2007, 2008 e 2009. E não abrimos mais processo. Aí vocês vão me perguntar assim, mas Major, então por que vocês colocaram e procuraram as pessoas para entrar no processo, se não podia mais? Vejam bem, nós não podíamos colocar vocês no processo principal, que nós, por conta do prazo, só tínhamos até o primeiro semestre de 2009. E muito poucas pessoas vieram, porque o nosso processo teve o julgamento em 2010. Aí, a partir de 2010, muitos dos senhores, inclusive teve caravana de pessoas que fizeram vaquinha, puseram gasolina no carro do colega e vieram para Porto Velho. E assim foi feito. Muito bem. Ocorre que existia um procedimento nos tribunais brasileiros de que as associações e sindicatos, os sindicatos eles substituem os seus associados e as associações representam. Por conta disso, os tribunais estendiam na execução, enquanto tivesse o processo tramitando, ele não tivesse sido transitado em julgado, a associação e o sindicato iam associando. E na execução, eles executavam os que não estavam no processo. Isso por conta da jurisprudência dominante nos tribunais. E tanto isso é verdade, que o TRF determinou a inclusão dos senhores na folha de pagamento da União, por conta desse entendimento. Então, a Aspometron não enganou ninguém e os advogados não trapacearam ninguém. Isto era o que acontecia. E por que então isso mudou agora? Porque somente agora o Pleno do STF, julgando um recurso da União de uma divergência, falando popular, de uma briga que houve lá no tribunal, no Paraná, do sindicato da Justiça do Paraná, onde uma parte que era associada, quando ganhava uma ação pelo sindicato, os outros se beneficiavam. Daí o sindicato entrou em litígio, em briga com seus próprios associados e levou isso para a justiça, e isso foi parar no
Supremo Tribunal Federal. E a decisão do Pleno do Supremo foi agora, em 2017. O que o governo fez? O governo recorreu, aproveitando esta decisão. Ele já tinha recurso, mas aproveitou esse momento e foi com mais vontade. E a ministra do Supremo suspendeu a determinação que o TRF1 tinha dado, de colocar vocês. Vejam bem que foi uma decisão de um tribunal, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ele que determinou por entender esse direito para os senhores. O que nós questionamos depois, dizendo que isso já era matéria pacificada e já havia sido julgado. Isso vai estar lá no recurso que o Dr. Leon produziu, que está para ser apreciado. Então, aqueles colegas que às vezes ficam dizendo que houve trapaça, que houve isso, aquilo, não houve nada disso. O que houve é isso que eu estou dizendo aos senhores. Por que eu estou falando aqui no nosso particular? Porque eu estou falando isso para nós. Eu não vou levar isso para programa de televisão porque o Código de Ética e Postura dos Advogados proíbe isso. Então, eu não posso ir lá. E eu preciso informar os senhores disso. Para que não fique disse-me disso. No meio de nós temos N advogados. E se os procedimentos, pode ser até que tenha algum companheiro que divija da situação, mas nós não temos nenhum batendo de frente com isso, porque os procedimentos foram corretos. Então, esse procedimento que o STF tomou agora foi recente e pegou todos os processos que estavam nessa linha de entendimento dos tribunais. O Supremo decidiu. E qual foi essa decisão? Essa decisão foi de que quem deve estar no processo é só, primeiro, a pessoa tem que ser associado, tem que estar associado até, no máximo, a data da impetração da ação, e mais ainda, que o associado tenha também que residir na área de competência da ação judicial, ou seja, daquele tribunal, pelo menos até a data da ação. Ou seja, ele apertou bem. E esse entendimento, que foi um entendimento monocrático de um ministro do Supremo, foi confirmado agora em 2017 pela maioria do STF. Vejam bem que isso foi agora em 2017. E todo o procedimento aplicado para nós foi 2013 e 2014. Ou seja, não tinha nenhuma decisão nesse sentido. Quando essa decisão saiu, todos os procedimentos em relação ao nosso processo da transposição dos senhores, o TRF1 já tinha produzido. Então não tinha como a gente retroagir, ou seja, deixar de proceder assim, porque o procedimento já havia sido feito. Já tinha colocado o pessoal 2013 e nós já havíamos apresentado todos os outros para entrar no processo. E isso foi através de um recurso, de um agravo para o Supremo, para o TRF1 com cautela. E isso foi atendido pelo TRF1, porque, como eu reafirmo, esse era o procedimento adotado. Até que o Supremo, ano passado, 2017, mudou isso. Ela suspendeu isso, baseado na decisão do Pleno. Obviamente, cabe a argumentação do nosso processo já ter sido concluído, que vocês já havia o pedido de inclusão lá na execução do pessoal 2013, tudo isso vai ser argumentado e discutido no recurso apresentado, mas só que isso está no gabinete da ministra, ela ainda não julgou. Enquanto não julga, o executivo vai correr para cima para querer tirar vocês da folha. E nós entramos com recurso administrativo também. E isso não é suficiente para barrar. Por quê? Porque existe uma vontade muito grande da União de tirar.
porque eles entendem que o nosso salário é muito bom e que esse nosso salário é alto demais. E por conta disso, eles estão com uma vontade maior de tirar a gente da folha. Então, qualquer argumentação administrativa nós fizemos, porque eu estava de férias, mas eu estava acompanhando e falei para vocês que eu viria esclarecer isso assim que eu pudesse, e estou fazendo isso agora. Todos os procedimentos foram feitos, de audiência com a ministra, de audiência com a AGU, a AGU e a Procuradoria, os procuradores de Rondônia, mais a Aspometron, mais os advogados da Aspometron e mais um pedido administrativo. Então, o que nós estamos trabalhando? Trabalhando que vocês não segurar vocês na folha, para ver se vocês ficam na folha até o nosso processo ser julgado pela ministra. Porque nós temos o recurso e temos o agravo. Tudo isso está para ser apreciado. Infelizmente, o julgamento da cautelar saiu primeiro que o julgamento do agravo. Enquanto alguns processos levam anos para ser apreciado, nós fomos sortudos que o nosso, em menos de 3 anos, já foi apreciado e já foi julgado. Por conta de quê? Acho que alguns de nós falamos demais, recorremos demais, foi o que aconteceu. Isso é fato, não tem ninguém que vai dizer. O governo tem o firme propósito de tirar vocês da folha. E nós estamos com o firme propósito de segurar vocês na folha. Acontece que o governo tem ferramentas maiores, né? Tem a decisão da ministra e que precisa ser cumprida. Nós estamos segurando, brigando o máximo, nós estamos chegando nos nossos limites. Vamos entrar com uma ação? Cabe uma ação contra a decisão da ministra? Aí gera uma polêmica entre os próprios advogados. Né? Contra a decisão dela é uma coisa. Aí nós podemos alegar a questão da alimentação, a questão de risco, né, das famílias que vão ter dificuldades financeiras. Isso nós podemos argumentar e isso nós vamos fazer. Mas é o suficiente? Não é suficiente. Então, por isso, correu-se atrás de governador, de deputado, de tudo isso, para segurar vocês na folha. A outra situação é, caso nós não consigamos fazer isso, que vocês sejam devolvidos com o menor trauma possível. Aí vocês querem opinião do Major Alberaci franca e sincera? Eu não vou dizer isso lá no programa de televisão, porque isso não é para a sociedade, é como se nós fôssemos brigar na rua. Eu acho muito difícil a gente segurar. Por quê? Porque nós estamos envolvidos com dinheiro. É nosso pagamento e o governo quer tirar isso. São outros servidores que estão do outro lado zangados com esse recurso. É como se tirando nós da folha, o país fosse salvo. Não é isso a verdade, mas é assim que estão trabalhando. Então a verdade é que o governo tem um firme propósito. E para a gente segurar vocês na folha, eu acho muito difícil. Não tem nenhuma confirmação de que vocês vão sair. Mas eu, Major Alberaci, estou dizendo aos senhores de que a gente tem uma chance gigantesca de que vocês saiam da folha. O governo, o Iperon já foi informado, o comandante já foi informado, e nós estamos brigando para segurar, mas as informações eles já receberam. O nosso recurso que o doutor Leon fez, eu acabei de receber. Não no expediente, porque eu estou fazendo esse vídeo depois do expediente, são 3h15. 3 e pouco. Eu estou fazendo isso e eu já recebi uma nota técnica dizendo de que a decisão da ministra deve ser cumprida. E isso é coisa administrativa. O nosso recurso administrativo foi recebido, foi aceito e já foi manifestado no sentido de que deve ser cumprido. Tem outro recurso? Tem. Tem outro, mas esse outro recurso eu não posso questionar aqui porque são recursos judiciais. Cabe apreciação, cabe entendimento. A ministra deve, não vou dizer que ela vai, porque essa é uma particularidade da ministra, é a ministra que vai decidir sobre isso. Isso é de competência dela. Deve colocar na turma. Eu espero que a audiência que o pessoal teve com a ministra,
leve a ela a reconsiderar e ela faça isso no voto dela para esse recurso que aconteceu. Então, pessoal, o que aconteceu foi isso. Todos os mecanismos que foram produzidos para colocar vocês na União foram de acordo com que os entendimentos processuais em vigor no país. E esta decisão de tirar vocês foi uma decisão que saiu agora, com um novo entendimento do Supremo. Não é que seja um novo, perdão, é um procedimento que ainda não havia sido julgado pelo Supremo e nós levamos um azar de acontecer isso bem no meio. Daí vocês vão dizer, mas por que você não avisou isso antes? Como se isso é uma coisa nova? Gente que é da segunda turma vai querer saber, e nós, eu nem vou falar isso, vou falar numa próxima oportunidade, porque senão isso vai ficar cansativo para os senhores. O que eu falei, eu falo, não em momento nenhum, em que pese alguns colegas estarem colocando dificuldade, dizendo que cabe isso, cabe aquilo, que houve isso, houve aquilo, não houve nada disso. Os procedimentos foram corretos, nós só levamos o azar de uma briga entre sindicato, ter a sua decisão agora, bem agora, antes de o nosso processo ter sido transitado em julgado. Nesse caso de vocês, de 2014, porque 2013 esse sim já transitou em julgado, o que nós vamos questionar, porque vocês tecnicamente já faziam parte desse processo quando ele foi, o tribunal aceitou a reunião dele. Então é isso que eu tenho que dizer para vocês, a verdade é essa, o governo quer tirar vocês da folha e está difícil de segurar vocês. Por quê? Porque não saiu a apreciação do recurso a tempo e o governo está correndo atrás de tirar vocês. E o Iperon já está sabendo, o Estado já está sabendo e nós corremos atrás do recurso. Ah, por que não avisou antes? Porque nós tínhamos recurso para fazer. E a gente ainda vai. Segunda-feira nós ainda vamos lá para ver, nós vamos correr atrás de 5%, vamos correr atrás do retroativo e vamos correr atrás de que se vocês tiverem que sair, que vocês saiam corretamente como vieram do Estado para a União. Ou seja, se a gente não conseguir manter vocês na folha, nós vamos brigar para que vocês... Isso, pessoal, é o nosso papel. Nós não podemos fazer mais daquilo que a nossa própria competência tem. Tem colega que quer que nós estejamos nos grupos falando. Não pode ser assim. Eu entendo que tem que ser como eu estou fazendo aqui. Ir para o site, e no site sim, cada um de nós vai lá ver. Ou numa assembleia que não poderia estar todo mundo. Então, pessoal, eu espero ter sido o mais sincero com vocês. Espero ter respondido o que vocês gostariam, ou próximo do que vocês gostariam de ouvir, ou para melhor ou para pior, mas eu vou sempre fazer isso com vocês. Então essa é a oportunidade que eu tenho de falar. Eu não vou falar em programa, não falei isso em programa de televisão, porque eu acho que isso é uma coisa interna, é nossa. Então eu estou sendo muito sincero com os senhores aqui, como eu já vi ventilar também, vamos entrar com ação judicial. Como? Os advogados convivem com a gente aqui. Advogados vão para nossas reuniões quando a gente vai no interior, tem advogado lá quando não está no tribunal, quando está no escritório dele, está na nossa reunião. E ele sabe o que nós estamos fazendo. E a gente recebe todo mundo aqui. Nós já recebemos aqui comissão. A comissão chegou, explicamos, a comissão foi embora. Se não satisfeita, mas acabou a discussão. Nós não estamos aqui para discutir com ninguém, estamos aqui para falar para vocês o que foi feito e por que foi feito. Agora vamos esperar a decisão judicial. Ok, pessoal? Então, um abraço para vocês. Gostaria de estar me expressando para vocês numa situação muito melhor. E quem sabe isso não vai acontecer, porque nós não temos como prever como a ministra vai se manifestar, como ela vai colocar o voto dela para que vá para a turma. Beleza, pessoal? Então não temos esse poder até hoje de poder prever como um tribunal vai se manifestar. Nós temos poder de ir lá, de argumentar, mas não de saber como vai sair a decisão. Então, um abraço para os senhores. Espero voltar aqui para trazer notícias melhores do que eu estou dizendo agora, tá bom? Então, cuidem-se. Guardem um pouco do recurso e esperem a pancada que deverá vir.
mas nós vamos estar brigando para que não venha. Mas deverá vir sim.